Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Diálogo Espírita. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico no nosso tema livre, que é a eutanásia. Qual é a sua posição a respeito? A posição da doutrina espírita nós vamos saber logo mais. Na sequência, em presença literária, nós vamos abordar, com a sua permissão, uma obra da autoria deste apresentador, que é Espiritismo, uma visão panorâmica. A partir de agora, com vocês, mais um Diálogo Espírita. Meus amigos, como eu anunciei há pouco, nós vamos falar hoje, no nosso tema livre, sobre a eutanásia. Eu estou aqui com os nossos companheiros, João Vendrame Donha, e o Gilberto Tomasi. Eu vou direto ao assunto. Donha, em resumo, qual é a posição da doutrina espírita em relação à eutanásia? Olá, Wilson, pessoal. O Espiritismo, para analisar esse assunto, diferentemente da visão materialista, ele leva em consideração a existência de um espírito imortal e das suas necessidades evolutivas, de aprendizado e, principalmente, a sua liberdade individual. Porque quem é doutor para saber suficientemente o que se passa no último momento com aquele espírito? Qual foi o seu relacionamento com Deus? O que houve no último minuto? Fora os enganos da ciência, que às vezes condena as pessoas e depois as pessoas retornam. Então, tudo isso sempre levou, desde o tempo de Kardec, a doutrina espírita a encarar com muito cuidado essa questão da eutanásia, para se levar em conta os direitos do espírito ali presente, da sua liberdade individual, das suas últimas posições, dos seus últimos desejos, e todas essas coisas que levam em conta a existência do espírito imortal. Muito bem. Gilberto, a gente examinando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 28, a gente vê algumas palavrinhas-chave que o Donha aqui já até colocou. Eles ali, por exemplo, me chamou a atenção quando estava lendo, né? Fala ali, enganos da ciência, uma visão materialista, um último pensamento que o espírito pode ter antes de morrer e um minuto de consciência, o quanto é importante isso. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olá, amigos, o Wilson Donha. O problema é o seguinte, a ciência também já continuará tendo em determinados momentos algumas situações de engano, por mais evoluída que ela esteja. É passível de erros, por mais, repito, evoluída que esteja. São homens que estão lidando com isso. Então, tem que tomar alguns cuidados nesse sentido. Não, a ciência provou, a ciência diz que é o momento de desligar os aparelhos, que tem que terminar com a vida, então tomar alguns cuidados com isso. Até porque Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, pode levar o espírito até os últimos momentos da sua vida e depois tirá-lo dessa situação, até para que seja possível rever alguns conceitos. Mas pior que já aconteceu isso. Já aconteceu. Nós vamos ver mais adiante. Aqui, então, que acontece. Isso que eu ia enfocar. Nós vamos ver mais à frente casos de espíritos que chegaram até o último momento e depois, por um motivo ou outro, reagiram. Então, há que se ter cuidados com relação a isso. Saber exatamente o momento. Aliás, saber não tem como. Chega a ser essa conclusão. Mas nós temos que nos amparar naquilo que nos é possível. E ainda embasado no que a ciência diz. Porque ele está lá, o espírito, em estado de coma, entubado, coisa parecida. Ou faz ou não faz. Então, é meio complicada a coisa. O Livro dos Espíritos, na questão 68, ele também diz o seguinte, não é o esgotamento dos órgãos que faz com que o espírito... Não é que o espírito delibere, eu vou morrer agora, eu vou embora, vou partir. É o contrário. Isso quando, evidentemente, na morte natural, Então, o esgotamento dos órgãos, a máquina está estragada e o espírito não consegue mais comandar aquela máquina.
né? Seria por aí, né, Gilberto? O espírito sofre na morte? Eu queria perguntar isso para você. Não, os espíritos respondem que não. Não, né? Tá, que não sofre. O corpo sofre mais, lógico. Uma coisa material, o corpo sofre, né, durante a vida, né, e mais do que no momento da morte. Morrer não dói. Não dói, morrer não dói. Sofre mais durante a vida, né? Até porque, para alguns espíritos, a morte é o momento de libertação, o momento de êxtase, né? Então não sofre não. Tem a questão... Tem as questões... Tem. 156, 155... Essa também... na 156, até o Kardec pergunta, então, se a separação pode ocorrer antes da sensação do funcionamento dos órgãos, né? Aí os espíritos respondem que nos momentos de agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Pois tá? é. Então ele está lá agoniado, mas o espírito já nem está mais ali presente no corpo. Ele já se desligou, né? E mesmo sem consciência, então... O homem pode ter sim algum sopro de vida orgânica. Isso que é importante. Aí que vem o problema de desligar ou não praticar ou não a eutanásia. Né? E aí, complementando na questão 155, se a separação pode ocorrer antes da sensação do funcionamento dos órgãos, como já foi dito. Então, a separação acontece gradualmente, não é de chofre e tal. Então, tem algumas situações que tem que ser levadas em conta. Eu comparo o seguinte: quando o corpo, nesse estado de morte, de desencarnação natural, que por esgotamento dos órgãos, geralmente é velhice, né, esse processo todo, eu comparo o seguinte: o corpo é o carro, o nosso veículo, né, e o espírito é o motorista. Então, o condutor. Na hora que o carro estraga, o motorista não pode andar mais. É isso, né? É isso, e como você diz, a hora que estraga, você se reportou a velhice, o esgotamento dos órgãos, mas também no meio do caminho, no caso do suicídio, por exemplo, o espírito, se fosse assim, o espírito dissesse, eu vou me suicidar, vai embora. Não, ele tem que fazer alguma agressão ao corpo para que o corpo pare de funcionar, para que ele possa ir embora. Tem que bater o carro. O Diógenes tem que bater o carro na árvore. O exemplo clássico contado na história do Diógenes, que defendia, aquele filósofo grego que defendia que cada um tinha direito ao suicídio, quando ele resolveu suicidar-se, disse que fez o suicídio mais bizarro da história, parou de respirar. Não sei como ele conseguiu isso, mas disse que parou de respirar. Quer dizer, ele teve que parar de respirar para que o seu corpo parasse de funcionar, se deteriorasse e ele pudesse ir embora. Quer dizer, então, esses casos onde ocorre a eutanásia, então, ocorreu não porque o espírito o quis, ele provocou alguma situação às vezes, né? Mas eu queria aqui, já entrando assim numa parte mais técnica do assunto, digamos assim, o que significa eutanásia? Eutanásia vem do grego, eu e thanatos. Eu é boa, thanatos é boa. Aliás, eu é boa e thanatos é morte. Então significa uma boa morte, né? Alguns dizem que é suavizar a morte, né? E alguns países, como a Holanda e a Bélgica, ela já é legalizada. Em outros países não. Nos Estados Unidos, alguns estados tentam autorizar, em outros não. Mas o fato que, só para situar o nosso telespectador, né, entre as religiões, vocês sabiam que só o budismo é a única religião que aceita a prática de eutanásia. Né? É a única religião. As outras todas são contra. Então, o que a gente quer colocar aqui também, um ponto muito importante, porque daí fica a situação. O espírito já saiu, como diz ali, que às vezes está respirando ainda, o coração bate, mas o espírito já foi. Como é que a ciência vai se situar nisso aí? Então, existe a seguinte situação, existe a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. São coisas diferentes, né? E eu queria que vocês posicionassem aí para a gente. Afinal de contas, o espiritismo é contra todas essas três situações? Quais são as diferenças básicas aí dessas? Quer falar? Veja, Wilson Doim, é interessante isso. E diferentemente do que a gente pensa, né, a eutanásia não é a situação mais usada. Tá? A mais usada, na verdade, é distanásia. Distanásia. Então, mas é o quê? Tá, a distanásia é o seguinte... Por causa da evolução da medicina. Né? Porque é mais recente, as possibilidades são mais recentes. Exato. De se manter artificialmente a vida de alguém que já não tem mais condições. Não tem, né? Um prolongamento mais e faz um prolongamento artificial.
Forçar, né? Que é a distanásia. Exatamente. Por isso, e já a ortanásia, então, é o processo pelo qual, né, se opta não submeter um paciente a um procedimento muito demorado, muito longo, que acabe adiando a sua morte, então. Né? A ortotanásia é simplesmente interromper, como se diz, interromper certos procedimentos que são inúteis. Não leva mais a nada. A diferença que eu vejo entre ortotanásia e eutanásia é justamente essa. Na ortotanásia, não se fica prorrogando a vida do paciente artificialmente. Com processos paliativos. Paliativos, né? E que a gente sabe que não dá em nada, só para ele completar mais algum tempo de vida e causando sofrimento para ele, para todo mundo. Que não é vida nenhuma, né? Exato. Na verdade. No caso da ortotanásia, não. Passa-se apenas a alimentar, a minimizar a dor dele, aqueles procedimentos naturais, porque isso, orto, de acordo com a natureza, de acordo com a origem, de acordo com o que é a morte, né? Aqueles procedimentos em que se mantém ele em menor sofrimento possível, a ponto dele morrer naturalmente. Exatamente. Então fica bem claro isso. E eutanásia não é aquela coisa ativa, realmente matar a pessoa. Você apressa. Ou seja, pelo suicídio assistido, que muitos eles, o médico não faz, o enfermeiro não faz, mas deixa que o próprio paciente interrompa o tratamento. E a gente vai já em seguidinha para o nosso intervalo, mas ainda queria comentar um pouquinho sobre a eutanásia ativa e passiva, certo? Também existe. A passiva, ela se confunde às vezes com a ortotanásia, né? Foi o caso aí que a gente vai citar depois, em que não foi apenas desligado um aparelho, foi suprimido a alimentação daquela paciente, é uma coisa diferente. Então, a eutanásia ativa é, por exemplo, aplicar uma injeção letal nela, né? Uma injeção que vai parar os músculos do coração, por exemplo. E a passiva é aquela que você deixa de fazer alguma coisa. Por isso que eu disse, há um certo risco de confundir a ortotanásia com a eutanásia passiva. A gente vai ver com alguns exemplos depois como é que fica essa situação. Meus amigos, a gente faz um intervalozinho curtinho, voltamos em seguida. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Meus amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre eutanásia. Nós dizíamos antes do intervalo que existem algumas nuances, o caso de ortotanásia, eutanásia e distanásia, as diferenças entre esses casos aí. Nós temos um caso aqui exemplificando de uma americana, que aconteceu alguns anos atrás, a Terry Schiavo. Ela estava em estado de coma já durante 15 anos e o marido tentava na justiça o direito de desligar os aparelhos, enfim, de permitir que ela morresse. Na terceira tentativa foi autorizada esse desligamento dos aparelhos, que não foi bem só isso, vou explicar como é que foi, contra a vontade dos pais. Os pais não queriam, pela sua fé, pelas suas convicções religiosas. E só que o que aconteceu? 13 dias depois ela desencarnou realmente. Por quê? Porque eles suprimiram a alimentação intravenosa dela. Alimentação e até água. Então, na verdade, ela morreu de inanição. Eu pergunto para vocês aí, isso está certo? Pois é. Aí chega nos limites, né, nas barreiras da eutanásia. Porque a ortotanásia mesmo,
você mantém aquelas necessidades básicas do paciente, né? Você acompanha a morte dele, não provoca a morte dele. E a retirada de condições alimentícias de uma pessoa, de nutrição, eu tenho a impressão que é uma forma de apressar a morte. Com certeza. Eu concordo também. Haja vista que o espírito se manifestou, né? Agora, não sei. Nesse caso, né? No momento do desligamento, olha, não era para eu estar desencarnando. Não sei se se manifestou, que eu sei o seguinte. Nesse caso aqui, mexer a cabeça, exatamente, antes, durante o nesse estado de coma. sentido, isso, exatamente. Comunicava, exatamente. Durante o estado de coma, ela respondia, às vezes até aparentemente reconhecia a voz da mãe quando eu conversava com ela. Ela mexia a cabeça, os olhos, etc. Então ela não estava em estado realmente vegetativo. Agora acontece o seguinte, já aconteceram casos da pessoa, depois de muito tempo em estado de coma, voltar à consciência, né? Já aconteceu de outras pessoas não acordarem mesmo quando os aparelhos foram desligados, e já aconteceu também de ficar muitos anos em coma, como a Karen Ellen Killam, em 1975, ficou mais de 10 anos ainda sobrevivendo, não recobrou a consciência jamais. Então são casos e casos. Inclusive Chico Xavier, eu tenho até vou antecipar essa colocação aqui, quando ele diz assim, numa entrevista, Entender Conversando, primeira edição, Araras, em 1984, foi feita uma pergunta para o Chico. Ele disse o seguinte: é lícito manter uma pessoa viva através de recursos artificiais, como Mary Ann, quando não resta esperança de sobrevivência? O Chico respondeu: em muitos casos, a ciência da Terra pode, através de processos artificiais, reter o espírito no corpo, mas sempre a título precário, sem ligação com as definitivas realidades da vida. O caso referido da jovem americana é um problema de lei de causa e efeito. Muito louvavelmente, a ciência do mundo não aplicou a eutanásia, permitindo assim que as leis superiores da existência se manifestassem claramente. Então, nesse caso, Chico Xavier diz que foi certo eles não desligarem os aparelhos dela, embora não tenha recobrado a consciência. Agora, eu gostaria de fazer mais uma observação aqui. Eu tenho um resumo, rapidinho aqui, só do segundo, me permito aqui fazer essa leitura, sobre esse item do livro Espiritismo, uma visão panorâmica, onde a gente coloca o seguinte: uma mulher de 38, vejam as nuances dos casos, uma mulher de 38 anos, há 2 décadas sofria com sessões de hemodiálise e que pediu para morrer e foi atendida. Tá? Hemodiálise, não estava em coma, é um caso. Um outro caso, uma paralisia supranuclear progressiva em que a vítima vai lentamente perdendo os movimentos, restando no máximo a capacidade de piscar um olho. Mas, e aí vem a reportagem de uma revista de grande circulação nacional que diz o seguinte, o médico falando dessa paciente, aspas, mas suprema maldade, perfeitamente consciente. Teve infecções graves que não tratamos porque não queríamos prolongar sua agonia, além do necessário, mas ela sempre escapa. Mas nesse caso da hemodiálise, não seria suicídio aí? Mas então, eu queria que vocês dissessem isso. Eu penso... Porque veja, aí a pessoa não quer, eu quero morrer, fazer o quê? Eu penso o seguinte, que veja, por tudo isso aí, nós vemos a diversidade dos casos, né? E cada caso tem o seu probleminha específico. Então, tudo é questão de princípio, para a gente poder aí aplicar em cada caso particular. Ele se reportou ao budismo, das religiões a única que aceita a eutanásia. O espiritismo, pelo que se vê, assim por alto, pelo menos em casos claros de eutanásia, não aceita. Mas tudo é uma questão de princípio. Para o budista, não há aquela individualidade após a morte, há uma ida ao todo, com reencarnação, etc. E tal. O espiritismo prevê a individualidade do espírito. Então, ele pensa
muito tanto na responsabilidade individual como na liberdade individual. No livre-arbítrio do espírito. Eu sei que o budista também está pensando na liberdade do espírito, como vários legisladores modernos estão pensando aí, e liberando, como na Holanda, na Bélgica, pensando na liberdade individual. A pessoa está em sofrimento com hemodiálise e diz, não, eu quero que me matem, eu quero que me mandem para outra porque está muito difícil aguentar isso aqui. Bom, tudo bem, não vamos julgar, para julgar cada caso é muito difícil, mas vamos levar em consideração a individualidade do espírito, que permanece no mundo espiritual. E aí, as suas necessidades, como eu disse, evolutivas. E a gente volta lá do início, nas questões da parte do Evangelho, quando diz que não se deve, cada minuto da existência, se ela estiver consciente, principalmente, é muito valioso. Um último pensamento, um minuto de reflexão, né? Aquele instante de poder se arrepender, de dirigir uma palavra para um familiar que teve, às vezes, uma vida conturbada de convivência com aquela pessoa. Essa possibilidade é fundamental. Então, ele não deve, nem ele, nem médico, nem enfermeiro, nem família, abreviar essa situação. No caso de hemodiálise, certamente que é uma questão de causa e efeito, como o Chico Xavier falou disso aí, daquele outro caso. Ela precisa passar pela experiência, não pode se desesperar. Ela tem que manter a fé em Deus, ela tem que acreditar em Deus, que vai fazer chegar o momento da sua desencarnação naturalmente. Agora, outros casos já são diferentes, né? Então, no caso também daquele, não está provada que ali existia providência divina, quando os médicos até deixavam de tratar certa infecção para ver se a pessoa morria de uma vez, e ela não morria, ela aguentava, o organismo dela resistia e ela estava consciente. E como houve isso é eutanásia. Como houve casos, acho que foi você até que comentou, Wilson, da pessoa já estar morta perante a ciência, os médicos detectaram a morte do organismo, na hora da retirada dos órgãos para a doação, a pessoa reage. Isso teve um caso recente aqui em Curitiba que aconteceu alguma coisa nesse sentido. Então veja, aí se a pessoa nesse caso estava lá no estado vegetativo, morreu, vamos doar os órgãos, como que fica? Hein? Na verdade ela não voltou. Ela deu algum sinal de que ainda o organismo dela respirava. Nós já estamos já um pouquinho próximos do final do nosso tema livre. Eu queria também aqui relatar, não sei se vocês conhecem, duas declarações do Divaldo Pereira Franco, médium espírito orador Divaldo Pereira Franco. Um no jornal Correio Fraterno do ABC, de São Bernardo do Campo, São Paulo, em março de 1987. Ele disse o seguinte: sempre que pudermos prolongar a vida, não nos utilizando de métodos artificiais para mantermos a vida vegetativa, quando haja a morte clínica, a morte cerebral, mas sempre que pudermos permitir ao indivíduo aguardar a oportunidade de encontrar meios de equilibrar a vida, é ético e é científico e do ponto de vista moral e espiritual necessário. Isso aqui é transcrição literal do que o Divaldo disse. Interpretando, que está um pouquinho confuso, meio truncado, ele diz o seguinte: quando apenas a vida vegetativa, apenas mantida artificialmente, não acrescenta nada. Mas sempre que a medicina puder trabalhar para fazer alguma coisa, no sentido de manter essa vida até o último instante, deve ser mantida. E a outra declaração é no jornal Nova Alvorada, de Mogi Guaçu, São Paulo, 1999. E ele diz o seguinte: essa não é uma opinião da doutrina, é a minha opinião. Quando o paciente está clinicamente morto, havendo morte cerebral, é válido que se desliguem as máquinas. Palavras de Divaldo Pereira Franco. Então, eu acho assim, se a missão está terminada do indivíduo, ao se desligar os aparelhos, ele vai desencarnar. Se ele não tiver completado, mesmo que desligue, ele vai continuar atado, seja consciente ou seja inconsciente. Vocês concordam? Não, era isso que eu ia comentar, você até se adiantou, mas é exatamente isso. Não chegado ao momento, não vai desligar, sabe, desliga os aparelhos, mas o espírito continua. Então, é exatamente isso. Chegou o momento, não importa se é com eutanásia, ortotanásia, distanásia, chegou o momento, o espírito realmente ele desencarna. Você acha que a ciência vai chegar ao momento de dar uma palavra 100% garantida? Eu penso que vai ficar cada vez melhor, né? Mas a gente vê a dificuldade do legislador. O legislador tem que levar em conta tanto a liberdade individual, sem levar em consideração crenças, né? Nós temos os nossos princípios, outras ideologias têm os seus princípios, mas esses princípios não podem influenciar a legislação, que tem que levar em conta também a liberdade individual. Então,
são coisas que tudo isso tem que ser colocado no balanço, tem que ser pesado. Meus amigos, nosso tempo acabou, infelizmente. O tema é muito bom para ser analisado, refletido. Procurem pesquisar mais, né? Especialmente em relação à doutrina espírita. Nós ficamos por aqui com o tema livre e até a próxima, se Deus quiser. Meus amigos, nosso quadro Presença Literária de hoje, com a sua licença, eu gostaria de falar um pouquinho sobre este nosso livro, Espiritismo, uma visão panorâmica, de nossa autoria. Foi publicado em 2006 pela editora O Clarim, de São Paulo. E tem 310 páginas, está na terceira edição. Bom, são 65 temas, divididos em 10 capítulos, né? Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que o livro é o seguinte: ele atende tanto as pessoas principiantes, aquelas pessoas que não conhecem nada do Espiritismo, ou aqueles que têm apenas uma curiosidade de entender, tem uma visão geral. Por isso o nome de visão panorâmica da doutrina espírita, porque aborda vários temas, como nós vamos ver aqui. Como também serve para expositores e coordenadores de estudos das casas espíritas. Muitas pessoas conversam comigo dizendo que o livro é utilíssimo para a preparação de palestras ou de aulas, porque é bastante resumido. São, em média, 4,5 páginas por tema. Um tema é um suprassumo de tudo que, digamos assim, né, sem querer ser pretensioso, de tudo que se sabe a respeito do Espiritismo, nesses assuntos. Eu passo de imediato aqui, que é uma maneira interessante de mostrar para as pessoas, do que o livro trata. Então, no primeiro capítulo, fala sobre centro espírita, atendimento fraterno e entrevista, palestras e exposição verbal, estudos, meditação e concentração, fora da caridade e nossa salvação, assistência social, uso do dinheiro, divulgação e comunicação na doutrina espírita. No segundo capítulo, fluidos, perispírito, preces, o passe, a fluidoterapia, a água fluidificada, irradiações e as curas. No capítulo 3, Deus, Cristo, a Bíblia, né, como é que o Espiritismo vê esses temas, anjos e demônios, milagres, a codificação espírita e as diferenças com o espiritualismo. No quarto capítulo, fala sobre o princípio inteligente, reencarnação, karma, livre-arbítrio, destino e fatalidade, educação, terapias de vidas passadas. No capítulo 5º, morte, criogenia, cremação e experiência de quase morte. No 6º capítulo, erraticidade, umbral, pluralidade dos mundos habitados. No 7º, a mediunidade, né, como um todo, transes, mediunidade, animismo, sonhos, letargia, coma, nós falamos aí no tema livre há pouco, clarividência, premonições e pressentimentos, mesas girantes, materializações, psicografia ou escrita direta, psicofonia e transcomunicação instrumental. No capítulo 8º, doutrinação, obsessão e desobsessão. No capítulo 9, casamento e divórcio, controle de natalidade, aborto, reprodução humana assistida, banco de óvulos e sêmen, congelamento de embriões, mães de aluguel, escolha do sexo e homossexualidade. E o último capítulo fala sobre pena de morte, suicídio, eutanásia, engenharia genética, transplantes e clonagem. Então, esses são os assuntos, são 65 tópicos, eu repito aqui, e com um detalhe, ao final de cada tópico existe uma chamada bibliografia complementar, onde nós indicamos mais 3 a 5 obras de outros autores conhecidos, respeitados, bons artigos, boas matérias, contidas em outros livros sobre aquele tema específico. Então a pessoa quer aprender mais sobre a engenharia genética, por exemplo, eu indico mais 2, 3, 5 livros que a pessoa pode adquirir e se aprofundar naquele tema, e assim com todos os demais. E ao final, o amparo bibliográfico, né, do livro são 164 referências bibliográficas. Então fica aí para vocês essa dica. Como é um pouco difícil encontrar o livro aqui em Curitiba, nós passamos aí nossos contatos, vai ficar aí aparecendo no vídeo para vocês. E-mail wilson@adepr.org.br, telefone 41 32 78 0961. Eu repito o e-mail wilson@adepr.org.br.
ou diretamente com a editora. E-mail oclarim@oclarim.com.br. Telefone 16 33 82 10 06. Está dado o recado. Meus amigos, até o próximo Diálogo Espírita.